Olá, meus queridos e queridas, tudo jóia? Todo mundo de quarentena em casa? Eu também. E aí, como tá todo mundo? Estamos aqui de quarentena, né? Esperando para ver se esse tempo que a gente vai ficar, se dá tempo pro Roberto comprar as caixas de chocolate que ele tá devendo pra gente, né, Roberto? Ver se ele consegue levar. As minhas estão aqui já garantidas, viu? Voltou da quarentena, eu pago, eu cumpro com a minha obrigação. Agora também todo mundo come chocolate, menos o Roberto, só quando ele levar a dele. E Edmar não vai na onda dele não, viu? De comprar não. Espere que ele leva. A não ser que a gente, ainda que a gente tenha que usar uma medida coercitiva. Vamos pensar em qual. Bom, minha gente, a gente vai continuar as nossas aulas, né? Para a gente não perder o tempo. Só para lembrar, estamos estudando processo de execução de título extrajudicial, lembram disso? E a gente já estudou a espécie de execução de obrigação de entrega de coisa certa, de entrega de coisa incerta, e hoje a gente vai ver a execução de obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, ok? Tô ainda aprendendo a mexer aqui nessas apresentações, mas vamos lá, espero que dê tudo certo. Bom, como sempre, apesar de ser pelo computador, eu não podia deixar de fazer os meus desenhozinhos. Desculpem aí as imperfeições, mas eu não sou muito de saber fazer isso aqui no PowerPoint, não. E também ia demorar muito mais, então eu fiz no papelzinho e tá aqui para vocês como se fosse o nosso quadro, tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é uma obrigação de fazer. Isso vocês estudaram lá no quarto período, quando estudaram direito às obrigações. E a obrigação de fazer é quando a gente se refere a um serviço, quando alguém precisa fazer alguma coisa para outra pessoa. Lembrando que, como a gente está estudando execução de título extrajudicial, o nosso procedimento vai começar com uma petição inicial. Nós estamos tratando de cumprimento de sentença, ok? De título extrajudicial. Então, como sempre, a gente vai começar com uma petição inicial. Lembrando outra coisa, o meu título, ele tem que ter como obrigação principal a mesma espécie da obrigação que eu vou usar no procedimento. Então, se o meu procedimento é execução de obrigação de fazer, a obrigação principal do meu título executivo precisa ser de obrigação de fazer. Princípio da especificidade, lembram disso? Se não tiver, eu não posso utilizar ele como título executivo. Ou, se eu quero um outro tipo de obrigação, se eu quero ressarcimento, eu também não vou poder executar esse título, ok? Bom, então vamos começar. Temos a nossa petição inicial. Junto tem um título executivo extrajudicial, que está lá dizendo que a obrigação é de fazer, de um exequente para um executado ou de um credor para um devedor. Vou parar por aí para não ter que dar outra caixa de chocolate, né? E depois dessa inicial, o juiz não tem mais o que fazer, recebe essa inicial, vai despachar e pede a citação do devedor ou do executado. Uma das coisas que eu queria fazer a pergunta e deixei aqui essa interrogação para que vocês pensem um pouco. Quando a gente estudou a execução de entrega de coisa, o código me trazia prazo. Ele dizia, olha, são 15 dias para entregar a coisa. Se entregar, satisfeita a obrigação. Se não entregar, a gente ia para busca e apreensão ou emissão na posse, lembram disso? Mas agora, a pergunta que fica no ar é, qual seria o prazo?
para que o devedor fizesse uma obrigação que ele se comprometeu aqui nesse título executivo. E aí, se a gente for para o código, a gente vai entender que o código não traz prazo. Por que, Thalita, ele não traz prazo? Como é que vai ser? Ó, se já houver um prazo estipulado no título, ótimo, esse prazo pode ser repetido. Ou o juiz é quem vai determinar o prazo. O legislador jamais poderia prever um prazo. Por quê? Porque existe a obrigação de fazer de tudo que é forma. Então, eu posso ter uma obrigação de fazer de algo que precisa ser feito em 24 horas. Mas eu posso ter uma obrigação de fazer, sei lá, que pode ser a construção de um prédio, que eu posso demorar anos para poder concluir essa obrigação. Então, o juiz é quem vai analisar essa questão e dizer qual seria um prazo mais viável ou um prazo que dê para terminar aquela obrigação. Porque às vezes a obrigação começou a ser feita e não foi concluída, falta pouco. Às vezes a obrigação nem começou a ser realizada ainda e precisa de um prazo maior. Então, cabe ao juiz identificar qual é o prazo, ok? Por isso, essa interrogação aqui, porque nós não temos prazo certo, ok? Outra coisa, eu não sei se vocês lembram, mas também lá na execução de obrigação de entrega de coisa, eu conversei com vocês sobre essa multa, sobre as astreintes ou astrentes, né? Tem gente que fala cada um de uma forma. Lá na execução da obrigação de entrega de coisa, lá essa multa ela era facultativa. Vocês lembram? Eu disse, olha, vai depender se o juiz quiser ou não. Por quê? Porque lá eu tenho outras formas de conseguir a minha coisa. Lá eu posso tentar a coisa através de uma busca e apreensão. Aqui na obrigação de fazer, o juiz não tem nenhuma outra forma coercitiva. Ele não pode mandar ninguém lá com um revólver ou a polícia mandar, né, dar uma pisa no cara, ou ele não pode chegar lá e dizer, vai lá e ameace e diga que o cara ou faz ou morre. Ou o juiz também não pode dizer, ele precisa cumprir, senão ele vai preso, porque a gente sabe que no nosso país, né, para ser preso por dívida, só pensão alimentícia. Então, ele não tem como outra forma de obrigar o devedor a cumprir com a obrigação. Então, a única forma que ele tem são as astreintes, que nesse caso elas passam a ser obrigatórias. Então, na citação, o juiz vai dizer, olha, devedor, você tem tantos dias para cumprir, sob pena de multa diária, ou ele vai dizer qual é o lapso temporal e vai estipular a multa. Tá? Coloquei aqui o 814 para que vocês entendam. Olha como ele diz. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar inicial, o juiz fixará multa. Agora ele não fala mais o juiz pode. A ordem agora é imperativa. O juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento, estão vendo? Da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único, igual ao procedimento anterior que a gente estudou, se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. O juiz vai olhar aqui no título. Essa multa, se ela for estipulada no valor muito alto, o juiz pode diminuir, ok? 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la, aqui o prazo, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Então, se houver um prazo aqui, o juiz provavelmente vai seguir esse prazo, mas lembrando que cada caso é um caso. Se não, o juiz vai estipular qual seria o prazo, ok? Não há prazo definido. Bom, passado entendida essa parte,
Vamos aqui para essa situação. Eu tenho a petição inicial, a citação, e agora eu tenho aquela famosa pergunta. E aí, o juiz mandou o devedor fazer. Ele fez? Vamos ver? Vamos lá. Desculpem aí o desenho, mas tem aqui as nossas setinhas. Lembrem que eu disse a vocês, teremos sempre 3 opções depois da citação. Por quê? Porque a pergunta vai ser, ele cumpriu com a obrigação que ele tinha que cumprir? Então, eu vou ter sempre um sim, ele cumpriu. Eu vou ter sempre um não, ele não cumpriu. E eu vou ter aquela opção dos embargos, que por enquanto ainda vamos deixar ela aqui, ó, na interrogação. Porque no final do período é que nós vamos estudar essa forma de defesa do executado, tá? Princípio do contraditório, princípio constitucional do contraditório. Não teria como eu ter um procedimento sem a possibilidade de um contraditório. Mas vamos esquecer ele, porque ele é só para o final do período, e vamos trabalhar com as duas hipóteses. A hipótese do sim e a hipótese do não. A hipótese do sim a gente já viu. Nossa, que legal, era para ele fazer. Ele fez. O que vai acontecer com o meu procedimento? Ele vai acabar. Desculpem aí a borradeira, era para ser fim. E eu vou ter um sim normal. Vocês estão entendendo, né? Por quê? Porque o meu objetivo de uma execução é a satisfação do credor. Se o que ele queria era que o devedor fizesse, o devedor fez, eu acabo o meu procedimento. Mas eu tenho uma outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade do não. Ele não fez, ou ele deixou para lá, ele não deu valor a uma ordem judicial. Aí eu tenho mais uma pergunta para fazer. Essa obrigação de fazer, ela é fungível ou não? Desculpe aqui também o erro, tá? Ela é fungível ou ela é infungível? Eita, Thalita, nem lembro o que é isso. Eu lembro desse nome assim, vagamente, mas nem lembro o que é uma obrigação fungível ou infungível. Aqui vai fazer toda a diferença. Porque se a minha obrigação for fungível, eu vou por um caminho. Se a minha obrigação for infungível, eu vou para outro caminho. Ah, agora ampliou. Agora tá melhor. Vamos lá. A minha obrigação, ela é fungível? Não. Se ela não é fungível, quer dizer que ela é infungível. Tá, então o que é isso mesmo? Vamos lá. Fungível é quando a minha obrigação, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Ela pode ser substituível, né? Ou seja, o que a gente chama a infungível, né? O contrário, é o que a gente chama de obrigação personalíssima. Só aquela pessoa podia fazer. Eu contratei um artista plástico para fazer um quadro para minha casa, mas tem que ser ele, porque o cara é o cara, né? Ou eu contratei o Roberto Carlos para cantar na minha festa. Eita, não pode festa, né? Tá todo mundo de quarentena. Mas vamos supor que pudesse. E aí, Roberto Carlos para cantar na minha festa. Eu não posso levar aquele cara que canta aqui lá na Barão de Penedo, sabe qual é? Que se veste assim. E quando a gente passa com o carro, eu particularmente adoro ele. Quando eu passo com o carro, eu buzino, até dizer obrigada, né? Obrigada, né? Mas enfim, ele não serve. Se eu contratei Roberto Carlos, só quem pode cumprir com essa obrigação de fazer é o Roberto Carlos original. Então, vamos lá. Se a minha obrigação ela não é fungível, ou seja, ela é infungível, ela é personalíssima, eu só posso resolver essa minha treta através de perdas e danos. Eu vou agora tentar uma compensação financeira pela perda e pelas perdas e pelos danos que eu tive. Pô, Roberto Carlos não veio fazer, ele não quer fazer,
O juiz vai fazer mais o quê? Obrigar ele a fazer? Já botou multa, já botou tudo. O cara diz, não faço, não quero fazer. Eu não tenho outra opção, né? A não ser pedir uma indenização, porque ele não cumpriu com a obrigação principal que estava lá no meu título, ok? Então, quando a obrigação é infungível, ela não pode ser substituída. Ela é personalíssima. Não há outra forma de resolução, a não ser por perdas e danos, ok? Mas eu tenho a possibilidade de ter uma obrigação fungível. Poxa, eu contratei um serviço, mas eu contratei ele porque eu quis, mas qualquer pessoa faz o serviço que ele faz. Se qualquer pessoa faz o serviço que ele faz, essa minha obrigação ela é fungível, ela é substituível. O que eu faço? A lei vai dizer assim, Thalita, você tem duas opções. Ou você pede que uma terceira pessoa faça. E aí o código vai dizer, a gente vai ver mais na frente, o código vai dizer assim, ó, você pode pedir a um terceiro, você contrate uma terceira pessoa para fazer esse serviço para você, credor. Não tem problema. E o que, que vai acontecer? Peraí, mas eu já paguei o devedor, vou pagar de novo? Aí o código diz sim, vai ser primeiramente as suas custas, você que vai bancar. Mas você vai pegar essa conta e vai jogar na conta do devedor, tá? E aí, o que acontece? Se esse terceiro fizer, ó, eu quero que alguém faça, eu quero o meu serviço. Se esse terceiro fizer, o que vai acontecer com o meu procedimento? Acaba. Obrigação satisfeita. Peraí, Thalita, mas e o dinheiro? Ah, mas aí se ele vai me pagar, se tem ainda as astreintes, a multa, né, no caso, se tem outra situação, o que vai acontecer? Esse procedimento de obrigação de fazer, de execução de obrigação de fazer, ele se encerra e mais uma vez a gente vai converter ele numa execução de pagar quantia, ok? Mas eu chego já lá. Então, voltando aqui, se a obrigação ela é fungível, eu posso optar ou eu peço um terceiro para fazer, ou eu já peço o juiz para liquidar isso em perdas e danos. Na verdade, para condenar em perdas e danos, depois liquidar esse valor. E aí, depois da liquidação, que também será dinheiro, nós vamos converter isso em execução de obrigação de pagar quantia. Então, aqui, ó, sendo infungível, perdas e danos, dinheiro. Se fez, ótimo. O que sobrou daqui, dinheiro também. Se ele, mesmo sendo fungível, optar por perdas e danos, dinheiro também. A gente tem uma outra forma ou uma outra espécie de execução, não é isso? Bom, aqui a gente tem o que fala o CPC, no artigo 816, tá? Ele não, esses artigos da execução de obrigação de fazer, eles não são muito difíceis de serem interpretados, ok? Mas qualquer dúvida a gente tira posteriormente. Mas vamos lá, o 816, ele vai falar dessa questão do ser fungível ou infungível, tá vendo? Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, então é aquela nossa pergunta, fez, não fez, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação a custas do executado ou perdas e danos, estão vendo? Ou ele pede, não, nesse caso aqui não é nem o terceiro, aqui ele pede para que o próprio executado faça, ou ele pode pedir as perdas e danos ao executado. Se for caso de perdas e danos, que assim o exequente quiser, vai ser apurado em liquidação, né? E aqui a gente vê a outra opção, se a obrigação puder ser satisfeita por um terceiro, que foi aquela parte que eu falei para vocês, é lícito ao juiz
autorizar, mas ele diz aqui, ó, o exequente adiantará as quantias previstas, ok? Então, a gente fica aqui, ó. Se a obrigação é infungível, como a gente já tinha visto, perdas e danos. Se ela é fungível, ficou faltando só eu acrescentar aqui que pode o próprio executado fazer. Mas é porque é algo tão óbvio, se o juiz já mandou ele fazer aqui, ele não fez, será que aqui ele iria fazer? Fica incógnita, né? E aí, se ele puder fazer, tudo bem, ele faz. Se ele não puder, pede um terceiro as custas do devedor ou perdas e danos. Esses asteriscos que eu coloquei aqui, ó, é para lembrar vocês que tudo transformando em dinheiro, nesse caso aqui, mesmo acabando o procedimento, eu tenho aqui, ó, o valor das atraentes que podem ser cobradas, tá? Eu vou resolver, eu vou transformar num procedimento de execução por quantia, que é o nosso próximo assunto, que quem sabe a gente já consegue estudar ele ao vivo e a cores, ok? Bom, fala aqui, ó, para a gente encerrar. 818. Se a prestação foi realizada, o que acontece? Feita, acabou. O juiz ouvirá as partes. Se tiver todo mundo satisfeito, o que vai acontecer? Acaba o processo. Se não tiver satisfeito, o juiz vai decidir se houver algum tipo de impugnação, ok? Bom, completando aqui, se o terceiro contratado não realizar, aí ele vai explicar como é que vai ser feito. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, também como é que vai ser feito. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe dê um novo prazo para cumprir. Estão vendo? Mas aquele desenho, ele está bem resumido. Eu peço que vocês leiam até todos os artigos do código e qualquer dúvida que vocês tiverem, ele é bem didático, ele é bem tranquilo. Não tem nada, se eu vou gastar aqui muito tempo só lendo o artigo de lei, vai ficar cansativo para vocês. E vocês conseguem entender. Se não conseguirem, a gente vai abrir um fórum, né? Eu vou abrir um fórum para discussão com uma questãozinha lá para vocês, peço que vocês comentem. E aí eu posso também tirar as dúvidas, ok? Vou ficar olhando ele diariamente para a gente interagir. Bom, agora o código me fala em seguida numa execução de obrigação de não fazer. E agora, Thalita, eu nem lembro o que é uma obrigação de não fazer. Duvido muito que você não lembre, mas vamos lá. Se eu tinha uma obrigação para fazer algo, até a doutrina critica dizendo que essa não seria uma obrigação de não fazer. Porque se eu estou diante de uma execução, é porque eu já tinha uma obrigação de não fazer e de repente eu fiz, né? Porque senão eu não tenho como estar executando algo apenas para manter um título executivo. Então, eles falam que não seria uma obrigação de não fazer, o correto seria uma obrigação de desfazer, porque provavelmente é algo, eu só estou recebendo uma citação de uma execução, porque foi algo que eu não deveria ter feito e eu fiz. Mas como ele pega, como eu disse a vocês, tudo do direito das obrigações, o legislador acho que preferiu repetir a expressão obrigação de não fazer. Mas e agora, Thalita? Qual é a diferença? Nenhuma. Né? Vocês estão vendo que o desenho está quase igual. Não tem qualquer diferença. Por quê? Porque da mesma forma eu vou ter uma petição inicial. O meu título executivo aqui eu vou mostrar, olha, o devedor não deveria ter feito e ele fez. Joia. O juiz vai citar para que ele o quê? Desfaça. Se a coisa está feita, é para que ele desfaça, né? É uma obrigação negativa que ele tinha de fazer e ele a tornou positiva. Qual prazo, Thalita? Mesma coisa do procedimento anterior, eu não sei. Pode ser que seja algo que eu consiga desfazer em horas, em dias,
Pode ser que tenha coisas que eu só consiga desfazer ela em meses ou anos, não sei. Fica a mesma coisa a critério aqui do título ou a critério do juiz. Thalita, multa obrigatória terá? Terá multa obrigatória, claro. Não há outra forma de o juiz obrigar o devedor a fazer, a não ser que seja pelo pagamento de multa, né? Como forma coercitiva. Bom, recebe a citação e a citação vai vir com a ordem de desfazimento. A minha pergunta é: o devedor desfez? Temos de novo umas 3 opções, sempre 3 opções. A última sempre será os embargos, que estudaremos depois. Se ele desfez, ótimo, acaba o meu procedimento. Não, Thalita, ele não desfez o que ele tinha que fazer. Thalita, posso falar de novo obrigação fungível e não fungível, que é algo infungível, sei lá, que eu não deveria ter feito. Na verdade, a gente pode ter uma obrigação de algo que é irreparável, tá? Por exemplo, você tem a obrigação de não contar um segredo. Então, o camarada trabalha na Coca-Cola e ele assina lá um contrato dizendo que ele vai ver a fórmula da Coca-Cola, mas ele não vai poder dizer a ninguém. Ele um dia, com raiva do chefe, chega na Antártica e conta como é exatamente a fórmula da Coca-Cola. Ó, tudo que a Antártica quer para fazer uma Pepsi que preste, né? Porque a Pepsi ninguém merece. E aí agora, ele fez, ele contou. Tem como desfazer essa obrigação? Não tem como. Já foi feita. É algo que eu faço e eu não tenho como voltar atrás. Nesse lado, eu coloquei aqui como fugível e infugível, para aproveitar o mesmo desenho, mas uma obrigação irreparável. Ó, não tem como ser desfeita. Como é que eu resolvo? Só perdas e danos. Não tem outra forma. Só perdas e danos. Não tem agora. Nesse caso da Coca-Cola, ia ser perdas e danos, que era melhor matar as 3 gerações do camarada que ele não ia nunca conseguir pagar, né? Mas perdas e danos, a mesma coisa. Vamos lá condenar as perdas e danos, vamos apurar em liquidação de sentença juntamente com a multa que foi colocada aqui. Não, Thalita, é uma obrigação que pode sim ser desfeita por outra pessoa. Ótimo. Se pode ser desfeita por um terceiro, esse terceiro faz às custas do executado, sendo que o exequente antecipa esse valor. E esse valor depois vai ser cobrado também por forma de execução por quantia. Ou perdas e danos, tá? Da mesma forma que seria aqui o dinheiro. Então, o procedimento é o mesmo. A diferença é que lá eu tinha uma obrigação para que algo fosse feito e aqui eu tenho uma obrigação para que algo seja desfeito. Vamos ver aqui o que é que diz o código. Aí, 822, se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo para que ele desfaça. Estão vendo? Havendo recuso ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa de quem? Do devedor, que responderá por perdas e danos. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. Aqui, ó, quando eu não posso. Caso em que, após a liquidação, se observará o quê? O procedimento de execução por quantia, como a gente já sabe, transformou em dinheiro. Eu não tenho mais como resolver de outra forma, agora apenas com pagamento de indenização ou a cobrança da multa ou o que for, não tem problema. A gente reverte essa execução na espécie de execução de pagar quantia, ok?
Assim, a gente encerra essa parte de execução, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer. Deixo aí um conselho para vocês: estudem em casa, tá? Aproveitem essa quarentena. Vejam que muitas vezes vocês me reclamam, não só a mim, mas a todos os professores, que nunca têm tempo de estudar, trabalham demais. Coloquem o assunto em dia, sejam disciplinados. Eu sei que é difícil, né? Quando a gente está em casa, mas separa uma horinha do dia para vocês estudar, tá? A gente está fazendo tudo isso com muito carinho, os professores todos se desdobrando, uns ajudando os outros, como é que faz o vídeo, como é que não faz, vamos lá, vamos fazer o melhor para a gente poder oferecer o melhor para vocês. Então, o meu conselho é: faça a sua parte, fique em casa, não saia de casa, lave as mãos. Vamos todo mundo combater, todo mundo junto aí nessa pandemia. Mas eu deixo aqui, por favor, não deixem de estudar, tá? Eu vou deixar uma discussão no fórum para a gente discutir algo sobre essa questão da obrigação de fazer e não fazer. Uma questãozinha para a gente estudar, quero que vocês comentem. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, coloca lá no fórum também, que eu vou estar sempre olhando e vou sempre tentando responder, tá? Desde já agradeço, muito obrigada a vocês pelo tempo, pela compreensão, e vamos fazer o nosso melhor, tá? Obrigada, um abraço, espero que em breve a gente possa voltar e a olhar olho no olho, que a gente possa voltar a se abraçar, e com certeza com as caixas de chocolate do Roberto, viu? Tchau, minha gente. Obrigada.